Estou tremendo. É muito desafiador estar aqui. Uma mistura de sentimentos, de emoções, de grandes responsabilidades, mas é um privilégio muito grande. E eu só tenho hoje. Próxima vez eu não sei se eu estarei aqui, nenhum de nós temos essa certeza. Então eu louvo a Deus por esse momento. Eu louvo a Deus por cada vida que entrar aqui nessa noite, amém? Você entrou aqui, não foi um acaso. Você está aqui porque o Senhor te trouxe. Eu estou aqui porque o Senhor permitiu que eu estivesse aqui. Então nós somos bem-vindos à presença do Senhor, amém? Eu louvo ao Senhor de todo o meu coração. Sou grata a Ele por esta rica oportunidade. Quem é grato aqui pelo mês de julho? Glória a Deus, glória a Deus. Mais uma temporada, estamos no mês de agosto, 8º mês de 2025, daqui a pouco nós chegamos em dezembro. Se é perceptível para vocês, os dias estão passando bem rápidos. Então a gente tem que fazer valer cada momento, aproveitar cada um deles, saber viver com sabedoria. Principalmente, como disse Salomão, lá em Eclesiastes, de tudo que se tem visto e ouvido, o fim de tudo é temer ao Senhor, né, pastor? O fim de tudo, de todas as coisas, é temer ao Senhor. Amém? Então nós somos gratos ao Senhor por mais esse dia. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor. Vai ser apenas um versículo, então não vou nem pedir para você ficar de pé, tá? Quando é um texto longo, nós vamos abrir em Provérbios, capítulo 27, versículo 7. Eu li esse versículo para a Mari. E a Mari falou, o que é isso, vó? Talvez você vá pensar a mesma coisa. O que é isso, pastor? Isso é a palavra. E esse versículo tem tantos ensinamentos, meus irmãos. Tantos ensinamentos. Eu vou ler aqui, na leitura do pastor Daniel. Revista Almeida corrigida, certo, pastor? A antiga. Mas tem mais duas versões que eu anotei aqui. A do pastor Daniel, está escrito assim: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta até o amargo é doce. Certo, pastor? Certinho assim? Na minha, que é a NVI, diz assim: quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Tem mais uma versão que eu anotei aqui. A NTLT, é a nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: quem está com o estômago cheio, rejeita até o mel, mas para quem está com fome, até a comida amarga é doce. Vocês não estão entendendo nada, né? Né, Sandro? Está entendendo alguma coisa? Não, né? Então tá. Eu quero que você curve a sua cabeça. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. E esse texto é muito rico em ensinamentos. E como o Senhor é pertinente para os nossos dias. E eu quero Te louvar porque o Senhor falou comigo através dele. E eu fui buscar mais informações. E aqui, Senhor, existe um desafio. É ministrar essa palavra nessa noite. Mas eu peço ao Senhor neste momento, através do Seu Espírito, que eu desapareça, Senhor, que eu seja apenas um canal de bênção, que passe o recado para a Tua igreja, que ela não é minha e não é de ninguém, nenhum dos pastores. Essa igreja não é de nenhum desses pastores. Esse povo é Teu, Senhor. Então eu peço ao Senhor que o Senhor fale em cada coração. Faça aquilo que eu não consigo fazer através das minhas palavras. Espírito Santo, faça produzir na vida de cada um o resultado para o qual a Tua palavra está sendo enviada. Nós Te agradecemos em nome de Jesus, e a igreja diz: amém, amém. Irmãos, esse Provérbios é de Salomão. E ele, como eu já falei aqui, ele tem muitas lições para nós nessa noite.
Ele foi escrito mais ou menos 970 anos antes de Cristo. Salomão sabia do que ele estava falando. Por quê? Porque o mel, quem gosta de mel? Poucas pessoas gostam de mel. Mel puro, não estou falando de mel que é produzido nos laboratórios, não. Mel puro, mel que saiu da abelha. Quem já comeu aquele pedacinho de favo que você tem que tirar o mel e jogar? Terezinha, eu também. Quem nunca comeu mel com farinha? Que atire a primeira pedra. É maravilhoso. Esses dias eu mandei uma foto para uma amiga minha, mexidinho ali, ela é pernambucana. Eu falei, Rai, adivinha o que é isso? Ela falou, eu sei lá que coisa nojenta é essa? E não era mel com farinha. Quem não experimentou, experimenta. Meus irmãos, mel, nessa época, tinha um grande valor. Salomão sabia disso. Mel, nessa época, era uma moeda de troca. Tinha valor econômico e também tinha valor espiritual. Por quê? Lá em Êxodo 3:8, o que tinha na terra prometida? Leite e mel. Então, a promessa da terra prometida era a abundância de leite e mel. Salomão teve tudo que um homem poderia ter. Um homem mortal poderia ter. Salomão teve poder, riquezas, todo o reino, toda a sabedoria que um ser mortal pode ter. O homem mais sábio da história da humanidade foi Salomão. E por isso que ele deixou esse ensinamento na palavra do Senhor para nós. Nesse versículo escrito por Salomão, nós temos clareza de muitos ensinamentos. Se a gente espremer essa palavra, nós vamos aprender muita coisa dela. E uma dessas coisas é fome, valorização por algo, gratidão e insatisfação. Por quê? Quem está satisfeito despreza o mel. Mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Então, não falando de valorização por algo, nem de gratidão, nem de insatisfação, eu vou ficar só com a fome. Repita comigo, fome. Fome. Quem gosta de comer aqui? Opa, estou falando de um assunto bom, certo? Todo mundo gosta de comer. E quem está com o estômago cheio? Consegue comer, continuar comendo? Não. Quem está com sua barriguinha cheia, seu buchinho cheio, não dá para continuar comendo. Por quê? Passa a ser um pecado, certo? Eu trabalhei com uma pessoa, irmãos, impressionante, mas é verdade. Eu trabalhei com ele, nos meados do ano 2000. Nós saíamos uma vez por mês para comemorar os resultados das nossas vendas, exposições e etc. E nós, cada um pagava a sua conta. Isso é normal para qualquer empresa. Mas esse menino, ele comia o prato que vinha para ele e o que sobrava dos nossos pratos, ele comia tudo. Era um hábito dele. E não adiantasse falar para ele, não coma, porque você já comeu. Ele comia. Eu não sei, acredito eu que ele deve ter um trauma e deve ter passado fome. Ele não deixava nenhum prato com nenhum fiasco de comida. Impressionante, mas é verdade. Hã? Então a fome, quem está com a barriguinha cheia, não consegue continuar comendo. Valorizar o que temos. Algumas coisas na nossa vida, nós só damos valor quando perdemos. Isso mesmo. Tem algumas coisas na nossa vida que a gente só dá valor quando perde. Pai e mãe, principalmente. A gente vai ver muitos filhos chorando num caixão, mas não respeitar e não valorizar os pais quando eles tinham vida. Certo? A fome, meus irmãos, a fome é um instinto. E ela é o maior instinto do ser humano. Maior do que qualquer instinto, comprovado pela ciência. E ela é um presente de Deus para a humanidade, para a sua criação. Todo ser criado por Deus
tenho esse instinto. Tem vários instintos, mas um deles é a fome. Deus nos presenteou com o instinto da fuga. Quando nós estamos em perigo, o que a gente faz? Tenta fugir. Quando nós estamos com fome, o que a gente faz? Busca por alimento. Quando nós estamos em perigo, nós procuramos um abrigo. Quando nós buscamos por autoproteção física e emocional, nós vamos fazer qualquer coisa para nos proteger. Mas o maior desses instintos que está aqui é o instinto da fome. A fome é um mecanismo de defesa. A fome faz bem para o nosso corpo físico. Porque se nós não sentirmos fome, nós não nos alimentamos. Sim ou não? Sim. E nós só nos alimentamos porque nós estamos bem. Porque quando nós estamos doentes, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Perder o apetite. E se nós não nos alimentarmos, nós não teremos nutrientes, ficaremos raquíticos e o quê? Morreremos. A primeira coisa que fazemos quando nós nascemos, quando um bebê nasce, a primeira coisa que ele faz é o quê? Mamar. Ele suga o leite materno. E esse bebê não teve nenhuma aula para que ele aprendesse a mamar. Tem alguns que demoram mais um pouco, como a Deise contou aqui um testemunho, mas alguns, a maioria deles, eles já saem, sabe, ali e já quer mamar. É um instinto. A criança, quando ela está com fome, ela se comunica com choro, mas ela dá um sinal. Então, a fome é um instinto forte. Eu lembro, quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu me lembrei do Saulo. O Saulo bebezinho, quando ele estava com fome, eu só escutava, sabe aqueles berços antigos que tinham plástico em cima? Não sei se os colchão de hoje ainda tem isso. Aqueles plástico grosso, eu só escutava os dois pés do Saulo, que levantava até em cima e batia no colchão. Com tudo. Levantava as pernas e batia. Eu acordava. Era o sinal que o Saulo tinha acordado e que estava querendo mamar. E eu lembrei disso hoje. Então, a fome é o maior instinto que o ser humano pode ter. E é uma dádiva do Senhor. Quando nós estamos doentes, a gente perde o apetite e ficamos sem comer. Quando Jesus ressuscitou a Talita, lá no capítulo 5 de Marcos, no verso 43, quando ele segurou a mão daquela menina, que ele mandou que ela se levantasse daquele lugar que ela estava morta, a primeira ordem que Jesus fez foi: dê alguma coisa para ela comer. E deram comida para Talita. Quando estamos com fome, o nosso corpo reage, sim ou não? Nós sentimos tontura, nós sentimos fraqueza, nós sentimos o quê? Dor de cabeça, dor no estômago, estresse, você não pensa, mau humor. Quando nós estamos com fome, nós não pensamos. Se você for no mercado com fome, você vai comprar mais coisa do que você deveria comprar. Ciência, tá? Aliás, estatística. Antes de ir ao supermercado, encha a barriga, para você não gastar mais do que as suas possibilidades, certo? Lá em Gênesis 3, Eva foi atraída pela beleza do fruto, porque a palavra diz que ele era agradável ao paladar. Então a gente entende que o pecado já entrou no mundo pelo estômago. Isso mesmo, pastor. O pecado entrou na humanidade pelo estômago. E que delícia, meus irmãos. Que delícia uma picanha suculenta. Uma comida japonesa, um risoto bem feito, uma pizza, uma feijoada para os adeptos de feijoada e um pão francês quentinho com manteiga. Não tem coisa melhor. E uma coisa que é comprovado, que o gosto dessa comida depende do tamanho da sua fome. A comida pode ser a melhor possível. Se você não tiver com fome, ela não, para você não atraiu você em nada. Estou certo ou não estou? O gosto da comida, eu falo para o Guilherme toda hora, o gosto da comida é o tamanho da sua fome. Se você está com fome, um pãozinho com ovo é o suficiente para te deixar maravilhado,
saciado, feliz da vida. Quem não come ovo, passe a comer ovo todos os dias. Ovo faz bem. Comer é necessário. Comer é vital. Comer é vida. Mas eu não vim aqui te dar uma aula de comida. Eu não sou Masterchef, cozinho o básico do básico. Se você for almoçar na minha casa ou jantar na minha casa, você vai comer a comida mais simples possível, mas bem feitinha. Mas eu não vim falar aqui dessa fome. Eu vim falar de outra fome. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. E eu vim falar de outra fome. A fome espiritual. Assim como nós temos a necessidade de nos alimentarmos, sim ou não? Comermos bem, sim ou não? Comer comida de verdade, sim ou não? Não comer fast food, sim ou não? Não comer fast food, sim ou não? Não comer fast foods, comer comida de verdade. Comida de verdade não faz mal, arroz e feijão não faz mal. Mas eu não vim falar dessa comida. O Senhor tem para tratar conosco nessa noite, é de outra fome, maior do que a fome do nosso corpo físico, é a fome do nosso espírito. E eu pedi para o Hélito colocar esse tema, não perca a fome pela presença do Senhor. Que fome? A fome, o anseio por Ele, fome espiritual. O homem, o ser humano é feito composto por corpo, alma e espírito, tricotomia. Nós temos corpo, alma e espírito. E essa fome, que diz em Eclesiastes 3:11, que Deus plantou ao coração do homem um anseio, uma fome que não é por comida, é uma fome que é pela eternidade, uma fome por Deus. E não adianta nós tentarmos nos satisfazer em outras coisas, porque nós não vamos conseguir, porque o nosso espírito chama por Ele. Ele nos criou para nós o adorarmos. Aleluias. Fome por Deus, fome por sua presença, fome pelo reino, fome pela palavra, fome por uma intimidade com Ele, fome por um relacionamento, fome por sua justiça, fome pela oração, fome pela adoração. Aleluias. Assim como é questão de sobrevivência, nós comermos o alimento físico, é questão de sobrevivência nós alimentarmos o nosso espírito. E a pergunta que o Senhor faz para nós nessa noite é: como está a fome? Como está a sua fome pela sua presença? Eu estava pesquisando sobre isso e lendo muita coisa. E tem uma música de uma grande banda de rock, que eles dizem que, deixa eu só ler alguns trechinhos aqui. Eles relatam aqui várias fomes, que não é só de comida e nem de bebida. Eles dizem assim: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Aí diz outro texto aqui: a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Uma grande banda de rock canta essa música. Então, existem outras fomes, existem outros anseios, que não é só alimento. Existem outras coisas que tiram, que roubam de nós essa fome. E a pergunta é: com o que estamos saciados? Como estamos nos saciando? Com o que estamos satisfeitos? O que tem roubado de nós a fome pela sua presença? O que tem roubado de mim e de você a fome pela presença do Senhor? Está escrito em Mateus 4:4. Quando Jesus respondeu ao diabo, quando ele estava ali sendo tentado pelo diabo, o diabo resolveu tentar Jesus pelo pão, porque ele estava com fome. E ele disse: se tu és o Filho de Deus,
transforma essas pedras em pães. E Jesus podia transformar quantos pães ele quisesse, pedras enormes, ele podia transformar em pães. Mas Jesus respondeu ao diabo: nem só de pão, Satanás, viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá a humanidade, mas de toda a palavra, de todo ensinamento, de todo alimento que sair da boca de Deus. Se você não tiver alimento na sua casa, mas tiver a Jesus, Ele vai prover na sua casa o alimento. Mas se você tiver tudo e mais um pouco, e não tiver Jesus Cristo, você não tem nada. Por quê? Porque sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não fazemos nada. Ele disse isso: sem mim vocês não podem fazer nada. Nós perdemos algum dia aí, o Brasil perdeu a Preta Gil. Pensa na riqueza, meus irmãos, ela morreu com 50 anos. Pensa no poder, no dinheiro, na riqueza, nas posses que essa mulher tinha, mas não conseguiu dar para ela a saúde. Aí quando você olha para Camila, da igreja Lagoinha lá de BH, ela estava condenada à morte. E Jesus tirou ela daquela sepultura. E o marido dela esses dias deu um depoimento dizendo: cada dia de vida da Camila, eu olhava para ela e dizia: sopra Espírito Santo sobre o corpo da minha esposa, traga aquilo que ela não tem sobre o corpo dela. É disso que eu estou falando. Você pode não ter o alimento lá na sua casa, mas Jesus vai prover o alimento para você. Está aqui a Gi, quando era criança, o pastor Giovanni passou uma prova financeira. O pastor Giovanni tinha sido gerente do banco, e mandaram ele embora. Ele resolveu abrir uma locadora, e passou o período da locadora, acabou, ninguém alugava mais filme. Lá vai o pastor Giovanni passar por uma prova financeira, a ponto de naquele dia a Consa ter dado para Gil o último pedaço de pão, para ela tomar o café e ir para a escola. E o Senhor tinha falado para ela: não diga para ninguém a tua situação. E de repente chega na casa da Consa, talvez o Claudinho e a Martinha nem lembrem disso, mas chega na casa da Consa o Claudinho com várias sacolas de supermercado. Ele e a Martinha fizeram uma compra para Conceição sem saber que a Gi tinha comido o último pedaço de pão. É disso que eu estou falando. É sobre isso que eu estou falando. Jesus, Ele provém o alimento, seja para o teu corpo físico, seja para as suas ansiedades. Não importa qual seja a sua situação, Jesus é o alimento diário todos os dias. Aleluias, aleluias. Oh glória. Seria melhor não ter fome por alimento e sentirmos fome por Ele. Oxalá que o meu estômago não roncasse por alimentos, mas eu vivesse debruçada aos pés do Senhor. Aleluias. E muitas coisas, belezas, entretenimentos, como diz a música do roqueiro, riquezas, luxos, preocupações, diversão, pecado, tem roubado a nossa fome por Ele. Aleluias. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo da igreja, que nós nunca vimos tantos crentes apáticos, tantas pessoas dentro de uma igreja sem esperança, vivendo por sobreviver. Mas esse não é o projeto de Deus para a nossa vida como igreja. Aleluias. O projeto de Deus para a nossa vida é vivermos rompendo, segurando nas mãos de Jesus e deixando que Ele segure nas nossas. E vivendo de fé em fé, com os olhos voltados para Ele. Não tirar os olhos dEle, não colocar os olhos no homem. Porque se nós colocarmos os olhos no homem, nós vamos cair, vamos tropeçar. E nós estamos vivendo tempo muito difícil. E tende a ficar pior.
Eu tenho 2 meses no segmento que eu estou vivendo, trabalhando. Eu vivo 2 meses fracos. O comércio não está fácil e tende a piorar daqui para frente. Então os nossos olhos estão postos em quê? A nossa expectativa está em quê? Em quem? Em quem está a nossa expectativa? Ah, Senhor, que a tua igreja não tire os olhos do Senhor. Aleluias. Meus irmãos, esse verso aqui, isso que nós lemos, quem está satisfeito despreza o mel, pisa o mel. Mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Aleluias. Eu estava vendo uma história de um missionário. Ele faz missões na África. Ele faz missões entre os índios. E ele traduziu 2 livros da Bíblia. O nome dele é Ronaldo Lindório. Ele traduziu 2 livros da Bíblia na linguagem indígena para evangelizar os índios. E ele disse que estava lá naquela igreja indígena. De repente, lá tem diáconos, tem pastores. E de repente um diácono falou assim: nossa, pastor, eu fiquei sabendo que no Brasil todo mundo tem várias Bíblias. Aqui nós temos o livro de Atos e o livro de Romanos. E aqui já está pegando fogo. O céu já desceu para nós apenas com o livro de Atos e com o livro de Romanos. Imagina a igreja brasileira. Aquele pastor, meus irmãos, baixou a cabeça e ficou envergonhado. Porque a igreja brasileira não tem reagido à liberdade. A igreja brasileira não tem dado o sinal que é para ser dado. A resposta ao reino do Senhor. Quem está satisfeito pisa o favo de mel. Satisfeito com o quê? Com tantas coisas que satisfaz a nossa alma, as nossas emoções. Mas em nome de Jesus, aqui não, neste lugar aqui não, essa igreja não, essa igreja é bíblica, essa igreja é centrada na presença do Senhor, essa igreja tem pastores que almejam ver o avivamento aqui dentro, essa igreja busca por esse avivamento, essa igreja deseja o avivamento, essa igreja sobe o monte, essa igreja tem culto de libertação, essa igreja tem culto de ensino, essa igreja tem ministérios voltados para as crianças. E o recado de Deus para a nossa vida é: valorize essa igreja, valorize a sua igreja local, valorize a sua comunidade de fé, vista essa camisa, lute por este reino. Nós temos que dar as mãos uns aos outros e avançarmos nessa obra. Meus irmãos, a gente está vendo muita coisa estranha. Esses dias eu estava ouvindo a doutora Rosana Alves. Ela é maravilhosa. Ela é uma neurocientista pós-graduada, doutorada na ciência humana. Meus irmãos, ela estava chorando e dizendo: está tudo muito difícil, o tempo está muito difícil. Volta, Jesus. Volta, Jesus. Nós estamos vivendo um dia difícil. Estamos vivendo tempos difíceis e ela sabe pela ciência e pela palavra, porque ela é da igreja adventista. E eu fiquei pensando, se a doutora Rosana diz que a vida está difícil, imagina eu o que eu tenho que dizer. Se uma mulher estudada, pós-graduada, sabe, doutorada, entende que a vida está difícil, o que eu tenho que dizer? Jesus não volta agora não, porque eu tenho muita coisa para fazer? Como a gente está vendo, ninguém fala mais que Jesus vai voltar, que a igreja precisa se preparar, que nós fomos roubados se nós não abrimos os nossos olhos. Volta, Jesus, o tempo está difícil.
Nós temos crianças, esses dias eu conversando com a Thaís, preocupada. Thaís, tira o Gui da escola, leva para outra escola. Eu preocupada. E eu ouvi da Thaís uma coisa que me animou. Sogra, tudo que eu tenho feito é ensinar, orar, mostrar e pedir para Deus, Senhor, dá temor ao coração do meu filho. Porque nós não sabemos aonde as nossas crianças estarão longe dos nossos olhos. E é uma preocupação, como a Sheilinha falou aqui, meus irmãos. Nem dentro da igreja as crianças estão protegidas. Olha onde está a insanidade do ser humano. Que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira. Quanto mais nós temos acesso, quanto mais nós temos liberdade, muitas das vezes menos nós fazemos. Porque nós estamos satisfeitos e nós pisamos no favo de mel. Essa palavra é para mim, pastor. Quanto mais eu tenho, mais eu não valorizo. Por isso que o recado do Senhor nessa noite: valorize, valorize, valorize. O Lucas, na última casa de oração, o Lucas usou um termo aqui, que eu fiquei pensando sobre ele. Nós como cristãos, meus irmãos, às vezes estamos, é um termo meio assim, desacordo, mas é uma expressão bem básica. Estamos panguando. Enquanto o inimigo não está panguando como inimigo. E nós estamos vivendo um tempo de sobrevivência. Um evangelho de sobrevivência. Estamos acostumados demais, vivendo no piloto automático. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha compaixão do ministério tabernáculo de oração, Senhor. Tenha compaixão da nossa igreja, Jesus. E o recado, o convite do Senhor nessa noite: valorize cada segundo que você entrar por essas portas. Valorize cada casa de oração que você vier. Valorize cada culto. Valorize cada ensaio. Faça do ensaio um culto de adoração ao Senhor. Valorize, porque nós só temos o agora. Nós não temos o amanhã. Agarre com unhas e dentes a oportunidade que você tem. Faça como Jacó, no vale de Jaboque. Entre por este lugar. Ou no seu dia a dia, no seu quarto. Sabe o fecha a porta? Entra no quarto, fecha a porta, ensinamento de Jesus. Dobre os teus joelhos. Fala com seu pai em secreto. Acesse a presença dele. Como fez Jacó no vale de Jaboque. Jacó agarrou aquele anjo, meus irmãos. E ele não soltou o anjo enquanto o anjo não abençoou ele. Ele não soltou, é tanto que ele saiu daquele lugar mancando, com a perna, talvez o músculo puxado, machucado. E muitas vezes nós estamos tão acostumados, que nós entramos e saímos daqui e nada aconteceu. O convite do Senhor para mim e para você: não desperdice um minuto, porque Jesus nos deu uma promessa: aonde tiver 2, 3 ou mais pessoas, Ele está conosco. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui, ó, na galeria da igreja. Jesus está lá no som. Jesus está aqui. Jesus está sentado aqui. Jesus passeia em nosso meio. Faça valer este momento. Agarre-se a Ele. Não desperdice um minuto sequer, um fôlego,
de vida se quer. Aleluias. E lá no vale de Jaboque, Gênesis 32, 22, foi o lugar de Jacó. Ele encontrou com Deus ali. Ele agarrou aquele anjo, ele lutou com ele. Ele disse: eu não te solto enquanto você não me abençoar. E a partir daquele momento, Jacó já não chamava mais Jacó, e sim Israel. Aleluia. Por quê? Porque com Deus ele lutou. Aleluia. Jacó foi ferido. Meus irmãos, minha oração diária, eu falei com o William na sexta-feira, minha oração diária é: Senhor, me fira com a sua palavra, porque se nós formos feridos com essa palavra, haverá em nossa vida a transformação que nós queremos. Aleluia. Nos fira, Senhor, nos fira com a sua palavra todos os dias. Essa é a minha oração. Jesus, quem tem fome de Deus não é roubado pelo ladrão. Quem tem fome de Deus não é roubado pelo ladrão. Jesus disse: o ladrão veio roubar, matar e destruir. João 10:10. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Aleluias. Só vai viver a abundância dessa vida quando nós tivermos fome pelo Senhor, pela sua presença, e rejeitarmos a superficialidade de um evangelho raso, irmos no mais profundo, mergulharmos nos rios do Senhor e viver da forma que o Senhor quer que nós vivamos. Tudo que tem roubo, morte e destruição é o que o ladrão veio fazer. E nós temos, meus irmãos, um inimigo acirrado. Ele não dá uma trégua para mim, nem para você, nem para minha família e nem para a sua. Se ele puder, ele te destrói em qualquer momento. Mas a palavra que nós temos na nossa vida é: o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A vida de Jesus abundante. Ele não tem poder contra nós. Ele não tem poder sobre a nossa vida. Apocalipse 3:11, Jesus diz: eis que venho sem demora. Guarda você o que você tem, para que ninguém roube e tome a sua coroa. Permaneça firme, tenha fé, obedeça a palavra, e você vai ver a glória do Senhor sobre a sua vida. A advertência é clara: se nós não desistirmos, ninguém toma a nossa coroa. Se nós não desistirmos, se nós não vivermos em prol dessa fome, ninguém vai roubar de nós aquilo que tem dentro de nós. Mateus 5:10. Felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Nós ficaremos satisfeitos se nós tivermos fome e sede de justiça. Aleluias. Há sempre uma satisfação em Cristo. Ele é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Nada. Nós não precisamos de mais nada para sermos felizes. O maior, sabe assim, a maior busca do ser humano, é a felicidade. A maior busca do ser humano é pela felicidade. Mas essa felicidade, ela tem um nome. É Jesus. Ele é a nossa felicidade. Quando nós temos Ele, nós não sentimos falta de nada, porque Ele é suficiente para nós. Aleluias. Aleluias. Eu creio nisso. Eu creio que Jesus está aqui. Eu creio que Ele passeia em nosso meio. Eu creio que Ele abençoa vidas nessa noite. Eu creio que Ele toca em pessoas. Eu creio que essa palavra, ela não volta vazia, porque ela vai achar lugar em algum coração.
Como a névoa desce na terra e não volta para o céu, assim a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Em algum coração ela vai achar guarida. Eu creio, Senhor. A presença de Jesus é garantida neste lugar. E a pergunta é: qual é o tamanho da sua fome por Ele hoje? Agora, nesse exato momento. Qual é o tamanho da sua fome por Ele? Vai aproveitar essa oportunidade ou vai deixá-la passar? Ela não volta mais. Oportunidades perdidas não conseguimos alcançar. O pão vivo está aqui nessa noite. O pão vivo, João 6,51. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão vivo está descendo agora. O pão vivo está aqui. Aleluias. Ah, Jesus, nós te desejamos, Senhor. Nós cantamos isso o tempo todo, que nós te desejamos. Nós desejamos a tua presença, Senhor. Nós desejamos ser tocado por ti. Nós desejamos Senhor, ser feridos pela tua palavra. Essa igreja te deseja, Senhor. Esse é o meu clamor nessa noite. Essa igreja clama pela tua presença. Nós te queremos, Jesus. Nós te queremos, Jesus. Nós te queremos, Jesus. Aleluias. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Canta, igreja. Ele exalta para sempre. Cante ao pão vivo. Ele é Senhor sobre a nossa vida. Sim, Senhor. Aleluia. Aleluias. Nós nos rendemos a ti, Senhor. Nós não temos outro bem além de ti. Nós temos fome pela tua presença, Senhor. Se nós não formos tocados por ti, não vale nem a pena vir neste lugar, Senhor. Aleluias. E talvez você entrou aqui, meu irmão, e talvez você está até aqui em corpo presente, mas a sua cabeça está em qualquer outra situação. Lucas 8,14, Jesus dá um exemplo sobre a parábola do semeador. Diz que a boa semente, ela caiu entre os espinhos, e são aqueles que ouvem indo, eles são sufocados pelos espinhos. Essa semente nem consegue germinar, porque ela é sufocada pelos espinhos. E o que são esses espinhos? A própria parábola, ela responde: são os cuidados. São os cuidados com a vida, são as riquezas, são os deleites da vida, a sedução do mundo, as ambições, a ansiedade pela vida, ou talvez qualquer outra coisa, um diagnóstico, um desemprego. Talvez a sua cabeça esteja parando nisso. E talvez você entrou aqui e vai sair daqui. Em nome de Jesus, você não vai sair do jeito que você entrou. Não vai sair do jeito que você entrou. Talvez você tenha uma conta para pagar amanhã e não tenha a condição de pagar essa conta. Ah, meu irmão, meu querido irmão, nesse momento entrega para Jesus aquilo que tem roubado de você. Entrega para Ele agora.
Entrega para Ele. Entrega para Ele e espera o que Ele vai fazer por você. Não deixe nada roubar a sua fome e seu anseio por essa presença. Aleluias. Há pão, há água para você nessa noite. Como foi para Elias. Elias escondido ali, com medo, preocupado. De repente chega carne, chega pão para Elias e tem água ali perto dele. É disso que eu creio. É nisso que eu creio. Pão e carne. É o cuidado de Deus para nós. Aleluias. Aleluias. Salmo 37, verso 4 diz: deleita no Senhor. Tenha prazer no Senhor. Alegre-se nele. Mais do que qualquer outra coisa. Deseja estar com Ele. Deseja ouvir sua voz. Deseja o descanso dEle. Tudo se resume nessa palavra: deleita no Senhor. E a resposta: e Ele concederá o que deseja o seu coração. Salmos 16, verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença abundância de alegria. Tu adireitas a delícias perpétuas. Ah, meus irmãos, e essa alegria, ela não é superficial. Ela não é uma alegria momentânea. Ela é uma alegria constante. Essas delícias perpétuas diz respeito a riquezas espirituais, tesouros eternos, traça e ferrugem não consome. Aleluia! Ah, Jesus disse a Marta: Marta, 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 você está ansiosa demais, Marta. Ah, Maria escolheu a melhor parte. Oh, glória! Aleluias! Oh, aleluias! Glória a Deus. Marta, Marta, que ansiedade, Marta. Ah, meus irmãos, nós aqui, nesse dia, nós temos esse acesso a esse toque, acesso a essa presença. Nós temos esse acesso, porque nós não estamos pisando o favo de mel. Ah, como nós te desejamos, Senhor. Aleluias. Afinal de contas, o que é essa presença que nós tanto falamos e tanto desejamos? Porque eu tenho que ter fome, tenho que ter sede, desejo por ela. Meus irmãos, ela não é um lugar físico. Ela é um estado de comunhão e intimidade com Ele. Quanto mais o buscamos, quanto mais buscamos por essa presença, mais nós teremos dela. Quanto mais nós queremos experimentar dessa alegria, mais essa alegria vai vencer a tristeza, a ansiedade e a solidão do coração humano. E ela não é uma emoção, viu? Ela não é um arrepio, apesar de nós nos emocionarmos com ela, e muitas vezes no nosso corpo reage a ela. Mas ela não é apenas isso, nem apenas uma lágrima. Está aqui, ó. Devo estar toda borrada, não tem problema. Ela é uma realidade profunda. Ela é um poder que emana do alto, que vem sobre nós. Aleluias. A palavra do Senhor nos diz: diga o fraco, eu sou forte.
ela é um poder que emana do alto. Eu aprendi todos os dias dizer: Senhor, eu me revisto de coragem. E não diz respeito à humanidade, diz respeito ao poder de Deus sobre nós. Profeta Jeremias, o Senhor falou pela boca dele e disse, põe esse texto por gentileza, Jeremias 29:13. Nós já vamos encerrando aqui. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mais um. Eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Vocês vão me encontrar quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu serei achado por vocês. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Isaías 44:3. Coloca também, por favor. Porque eu derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade. E a minha bênção sobre os teus descendentes. Aleluias. Meus irmãos, aqui fala de um renovo no nosso espírito. Mas o Senhor só vai derramar sobre quem está sedento. Não é sobre todos, é quem está sedento. E há uma promessa aqui, não só pela minha vida, nem pela vida dos meus filhos, mas também vai ser derramado pela vida da minha família, dos meus netos. Há uma bênção do Senhor se eu for sedenta, se eu tiver essa fome. Há uma bênção do Senhor, há um espírito de poder derramado sobre a minha geração. Aleluia, sobre os meus netos. E aqui nos diz que está sobre o sedento, é quem anseia por ele. João 7, versículo 37, Jesus abre os braços e diz: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, o que vai acontecer? Rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Rios de águas vivas vão sair de nós. Nós seremos, meus irmãos, alimento. Nós seremos descanso. Nós seremos resposta para muitas pessoas. A resposta para este mundo está na mão da igreja. Salmo 107, verso 9. Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Quanto mais nós o buscarmos, mais nós vamos ter dele. E aqui, meus irmãos, eu aprendi, tá? Eu aprendi. Há uma moeda de troca. Há uma moeda de troca. É gratuito? Sim. Mas eu preciso dar ao Senhor uma resposta. Não é só, vem e todos vão sentir. Não, não é. Há uma moeda de troca. Quem mais tem sede, quem mais tem fome, mais vai o quê? Receber do Senhor. Então há uma moeda de troca que quanto mais eu tenho, quanto mais eu busco, quanto mais eu me achego a Ele, mais eu vou encontrá-lo. É muito simples de entender. Agora, se eu ficar pisando, não valorizando, pisando no favo de mel, o que vai acontecer comigo? Eu não vou receber dele. Aleluias. E para finalizar, alguma coisa nós temos que fazer. Nós temos que nos mexer. Vocês concordam comigo? Temos que nos mexer. Enquanto nós não nos mexermos, nós seremos apáticos. Enquanto nós não corrermos atrás, outros vão receber e nós não vamos receber.
Então, faça alguma coisa. Reaja. Seja em qualquer dia, horário, local. Se tranque. Fique a sós com Ele. Insista. 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 Suba ao monte. Venha para a igreja. Ore na sua casa. Mas insista. Quanto mais você insistir, mais Ele vai derramar sobre você. Meus irmãos, esse aqui é um assunto tão pertinente, tão sério, que me dá assim tremedeira de pensar sobre isso. Porque há uma promessa de avivamento sobre nós. Há uma promessa de avivamento sobre nós. E o verdadeiro avivamento, ele não é só barulho. O verdadeiro avivamento é um quebrantamento e um reconhecimento de espírito e de alma, do qual nós somos reconhecemos quem nós somos e o que nós queremos do Senhor. Esse acesso à presença do Senhor nos leva a alcançar lugares inimaginários. Esse acesso à presença do Senhor nos leva a lugares que nós nunca imaginamos ir. Eu garanto para você. Você vai pisar em lugares que você... Não estou falando de viajar, sabe? Pode até viajar, mas eu estou falando de, sabe, um patamar espiritual. Não sei se vocês estão me entendendo. Um lugar acima do que você nunca pisou. Pode vir, pastor, vem, Ministério de Louvor. Por quê? Porque nesse lugar da presença, a Virgem concede um filho sem nunca ter tido um relacionamento. Nesse lugar dessa presença, o cego ele vai ver, o paralítico ele vai andar, o mudo ele vai falar, o surdo ele vai ouvir, o pecador vai ser liberto, a sua família vai ser salva, as coisas ruins que estavam acontecendo na sua volta, tudo vai para o lugar. Esse é o lugar da presença. Esse é o lugar da presença. O lugar que nós temos que acessar, através da nossa fé, do nosso desejo, através da nossa busca, da nossa entrega. Os diagnósticos que você tiver na sua mão, eles não vão pendurar, porque o Senhor vai curar você. Esse lugar da presença é um lugar de acesso. O morto vai ressuscitar. Eu ressuscitei, meus irmãos. O William ressuscitou. Quantas pessoas aqui foram curadas? E nós vamos ver muito mais. Muito mais, muito mais. E não precisa ser uma conferência. E não precisa ser, sabe, uma cruzada como era antigamente. Só precisa ser um lugar assim, onde tem um povo desejoso, ansioso, querendo, buscando, sabe, se entregando a Ele, crendo no que Ele pode fazer. Esse é o lugar da presença. Esse é o lugar que nós temos que estar. Aleluias. E essa igreja, meus irmãos, eu sou feliz por essa igreja. Eu sou feliz por esse ministério. Porque aqui nós não precisamos fazer campanhas para arrecadar dinheiro, para pagar as dívidas da igreja, ou para dar um carro luxuoso para o pastor, ou para o pastor viver num condomínio de luxo. Não. Você não precisa ser cobrado por uma camiseta para poder entrar nas águas do batismo. Que coisa feia! Que coisa horrível! Eu fico triste com essas coisas. Esse não é o reino. Esse não é o evangelho, pastor. E eu sou feliz porque aqui o desejo desses pastores é ver essa igreja alcançar os lugares que você não alcançou. O desejo do meu coração é ver essa igreja alcançar lugares espirituais que você nunca alcançou. A luta desses homens, dessas mulheres de Deus, desses obreiros que sobem ao monte,
Essas meninas que fazem reunião para ministrar a vida dos adolescentes. Gi, não pare. Douglas, por mais que você queira parar, não pare. Você não tem o direito de parar. Jesus manda te dizer, ninguém tem o direito de parar. Porque nós vamos acessar lugares que nós nunca imaginamos acessar. Eu profetizo sobre esta casa. Nós não estamos baganhando o evangelho. Nós somos sérios no que nós fazemos. E nós vamos alcançar os objetivos que o Senhor tem colocado em nossa vida. Nós vamos ver nossas crianças que sentam aqui nesse primeiro banco. Domingo eu me sentei aqui, o Hélito passou por mim e falou assim, você está num lugar forte. A gente vê as crianças com os olhos fechados. Elas não têm vergonha. Elas não têm vergonha. Na quinta-feira a Manuzinha ficava assim, ó. Se alguém olhasse para ela, alguma criança poderia ter dado risada dela. Mas ela não tem vergonha. E assim como elas, nós seremos. Eu profetizo, nós não teremos vergonhas. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Meus irmãos, só para finalizar, para eu não extrapolar o horário. Sabe a arca da presença do Senhor? Ela ficou na casa de Aminadab 20 anos, nada aconteceu. Pastor, pisavam, era um caixote que ficava ali, Cleiton. Era um caixote que ficava ali. Era a presença do Senhor, não era valorizada. Mofada, tiraram de lá, Davi tirou de lá, levou para a casa de Obed-edom. Em 3 meses, a presença do Senhor fez a família de Obed-edom prosperar. Aquela família foi extremamente abençoada. É disso que eu estou falando. Jovens e adolescentes. Em nome de Jesus. Eu falei para Raíssa esses dias. Raíssa e para Dandara, Raíssa. Esse é o momento de vocês tomarem as melhores decisões da vida de vocês. Jovens, adolescentes, em nome de Jesus. Não desperdice o seu tempo. Aproveita, lembra-te do Senhor enquanto vocês são jovens. Firme-se no Senhor, caminhe com Ele. Ele vai abrir porta para vocês que vocês nunca imaginaram na vida de vocês. Os meus netos vão viver coisas que eu nunca imaginei eu viver. Nem o meu filho, mas eu declaro sobre a vida dos meus netos e dos jovens dessa igreja. Eles irão a lugares que nós como adultos nunca fomos, porque nós não estamos pisando no favo de mel. Pode subir aqui, pastor, para você continuar. Aleluias, irmãos. A última coisa, a cidade de Cafarnaum foi o palco dos milagres de Jesus. Aconteceu mais ou menos de 7 a 12 milagres naquele lugar. A sogra de Pedro foi curada lá. O paralítico que desceu pelo teto foi curado lá. Cegos foram curados lá. Mas aquela cidade, Jesus disse que haveria mais rigor para Sodoma e para Gomorra do que para Cafarnaum. Pensa numa coisa dessa. Por quê? O pecado de Cafarnaum foi pior do que Sodoma e Gomorra, pastor André? Sabe qual foi o pecado de Cafarnaum, igreja? Foi o Rei dos Reis ter pisado lá. E eles não valorizaram Jesus. Sabe o que acontecia ali, penso eu? Estava ali a esposa lavando a louça e ouviu o barulho da multidão seguindo Jesus. E de repente, o marido ou perguntasse, ou ela perguntasse, o que está acontecendo lá fora? Alguém olharia, voltaria e falaria, não é nada não, é Jesus que está passando. O Filho de Deus, o Alfa e o Ômega, pisou e fez maravilhas em Cafarnaum. E aquela cidade pisou no favo de mel, pastor. É muito triste. Jesus disse, se Sodoma e Gomorra vivesse o que Cafarnaum viveu, eles teriam se arrependido. Olha que coisa terrível. Haverá menos rigor para Cafarnaum. Menos rigor, porque eles desprezaram tudo
o que viram e que ouviram. E aqui, meus queridos, em Amós, só para nós finalizarmos, tem uma palavra que diz que a hora vem. Põe esse texto para mim, por favor, é a última palavra, eu prometo para vocês. Amós, capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor, Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Parece lindo esse texto, né? Pode pôr o próximo. Irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por todas as partes, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Uma palavra de juízo, acredito eu, profética, para o nosso tempo. Por quê? Porque muitos estão pisando este favo de mel, mas em nome de Jesus Cristo, essa igreja aqui não, porque aqui há uma liderança que sabe o que está fazendo e conduzido esse povo à presença do Senhor, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, aleluias, Deus seja louvado, aplauda o Senhor. Aleluia. Fique de pé, igreja. Pode pedir para liberar as nossas crianças, por favor. Jamais eu quero atrapalhar aquilo que Deus está falando aqui nessa noite. Eu não quero ser um empecilho aqui naquilo que Deus falou aos nossos corações. Mas eu sinto em nome de Jesus que precisamos dar uma resposta a essa palavra. Precisamos dar uma resposta a essa palavra. Eu sinto isso. Eu sinto isso, eu sinto isso. Mais alguém sente isso? Cadê os famintos? Cadê os famintos pela presença de Deus? Vamos terminar assim. Vamos terminar assim, expressando a nossa fome por Deus. E se tem alguém do seu lado que está sem fome, será batizado por fome nesta hora. Se entrou alguém aqui que não estava sentindo fome por Deus, receba agora no seu espírito. Deus está tocando na sua vida espiritual. Deus está tocando na sua vida espiritual. Levanta agora você que estava morto e se alimente, se alimente, se alimente da mesa nessa hora. Aleluia. Vamos terminar respondendo a Ele. Vamos terminar reagindo ao Senhor nessa hora, expressando a nossa fome, declarando a Ele: Senhor, cumpre a promessa de Joel nos nossos dias. Cumpre, Senhor, nos nossos dias, Deus Santo. Oh, Santo, 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 Santo. Não queremos, ó Deus, outra coisa a não ser o Senhor. Aquilo que João viu, revele a nós nesses dias. Santo, Santo, Santo. Ei! Vem, Espírito, mais intensidade aqui neste lugar. Toma este ambiente nessa noite, Deus. Toma esta casa aqui, Jesus. Oh! Toma as nossas vidas, Deus. Oh! E trovões, o Espírito que cobre a terra. Oh! Vento do Espírito sopra sobre este ambiente. Encontre aqui corações sedentos por Ti. Noite cantam sem cessar. Oh, aleluia! Santo, Santo, Santo é o Senhor. Dia e noite
noite cantam sem cessar. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele quer e há de vir. Aleluia! Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aquele que era e há de vir. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Todo aquele que vive, Lança em suas coroas. ouça o som que anuncia. Ele vem, todo aquele que vive. Lancem suas coroas, ouça o som que anuncia. Ele vem, os jovens verão, os velhos sonharão, e toda a terra será cheia da sua glória. Os jovens verão, Sim, os velhos sonharão. e toda a terra será cheia da sua glória. Os jovens sonharão, os velhos sonharão, e toda a terra será cheia da sua glória. Aquele que vive, Lança em suas coroas. ouça o som que anuncia. E ele vem. Todo aquele que vive, Oh, lancem suas coroas, ouça o som que anuncia. Ele vem, Yahvé, Rafa, Elohim, El Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, El Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Sentimos, sim, glória neste sim, aleluia, algo grande te acontecerá, movendo sobrenatural. sentimos. Ei, Tua glória neste lugar. algo grande acontecerá, movendo sobrenatural. Oh, oh, oh. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado. Vamos terminar orando uns pelos outros. Vamos terminar orando uns pelos outros nessa hora. Aviva o teu povo, Jesus. Se tem alguém aqui que nunca sentiu o teu toque, que essa pessoa seja tocada por ti nessa hora.
os nossos intercessores, os nossos pastores. Vamos andar pela igreja. Vamos profetizar nessa hora um movimento dos céus sobre este lugar. Toque do Senhor sobre vidas aqui. Enquanto estamos nesse ambiente de glória, o Senhor está trabalhando nas casas, nas famílias, nos lares. O nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, Deus. Pessoas irão voltar para a casa do Pai, irão queimar novamente. Quem não fala em línguas falará em mistérios com Deus. Os jovens profetizarão. Mais uma vez, sinais extraordinários nesta casa. Demônios não resistirão. O tamanho da glória de Deus neste lugar. Os demônios não resistirão. Potestades não resistirão. A presença de Deus neste lugar. A presença de Deus neste lugar. Desperta fome no teu povo. Desperta fome no teu povo. Desperta fome no teu povo. Desperta sede no teu povo, Deus. Desperta fome no teu povo, Deus. Desperta fome na tua igreja, Jesus. Ah, sim, Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, larararara, e enche-nos de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, 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 Deus, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Levanta sua mão e diga para ele: vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, 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 Espírito Santo, que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Vamos, profetiza, 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 profetiza. Oh! Ei! Sim! 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 Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Rasga os céus, rasga os céus, rasga os céus, rasga os céus. E vem sobre esta casa, Deus. Vem sobre esta casa, Deus. Vem sobre este bairro, Jesus. Chorabaixo e cantore bababababababaixo e cantore bababababababa.
Jesus. Obrigado, Yeshua. Somos tão pequenos, mas o Senhor está aqui. Apesar de nós, o Senhor está aqui. Nossas fraquezas, nossas falhas, o Senhor está aqui. Nós reverenciamos a sua presença neste lugar. Nós reverenciamos a sua presença neste lugar, Jesus. Nós reverenciamos a sua presença aqui neste endereço. Aleluia. A tua presença, reverenciamos teu nome, reverenciamos tua santa presença, reverenciamos teu nome, reverenciamos tua santa presença, reverenciamos teu nome, reverenciamos tua santa presença, reverenciamos teu nome. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.